Talento no futebol nunca foi e dificilmente algum dia vai ser o suficiente para alguém conseguir conquistar títulos e ter uma carreira de sucesso. E eu não tô falando só de talento e trabalho duro. O trabalho duro, foco e tudo que envolve a dedicação de um atleta é o mínimo que se espera de quem tem o talento para chegar longe no futebol. Mas não consigo parar de pensar o tempo inteiro sobre o quanto a sorte e direção na carreira podem fazer a diferença para um jogador de alto nível. O Patrick de Paula tinha tudo que a gente falou aqui, mas parece que definitivamente em algum momento faltou foco para o jogador e sem o foco a sorte parece ter abandonado o atleta que desde que deixou o Palmeiras não consegue mais jogar e agora nem mesmo em um clube que vem brigando contra o rebaixamento, o Patrick de Paula consegue se firmar como titular. Mas por que é que o atleta não consegue mais jogar e o que vai ser da carreira do PK agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor o que está acontecendo com o PK. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Cara, como eu já falei na minha entrevista, o momento é muito difícil. A gente que é atleta, a gente nunca pensa em passar por esse momento que é doloroso, é chato, é ruim e ao mesmo tempo você é bom também porque você desfruta de cada momento com a sua família também. E ano passado, o meu período todo, sempre quando teve jogo aqui no Newton Santos, a maioria de todos os jogos eu estava aqui, dando apoio para minha torcida, porque eu queria estar perto, eu queria estar, eu não estava jogando, mas eu queria estar perto, estar junto deles, porque eles merecem o jeito que a gente lutou ano passado. Então, estou muito feliz por estar retornando, estar ajudando. Ele está ajudando o Botafogo. Quando o Patrick de Paula se recuperou da cirurgia e conseguiu ter de volta condições para jogar, eu fiquei bem feliz, de verdade. A lesão que ele sofreu é algo muito complicado e é difícil para um jogador conseguir se reinventar a ponto de voltar a viver grandes momentos depois que ele sofre uma lesão desse tipo no joelho. Para alguns pode parecer uma coisa boba, achar que é só fazer uma cirurgia e pronto, mas se você for olhar as estatísticas, os dados sobre lesões no joelho, você vai ver que poucos jogadores conseguem voltar bem a jogar futebol. E ver que ele tinha passado por isso era algo que animava quem sempre foi fã do futebol dele. E assim, era algo que muita gente dizia. O Patrick de Paula era um dos caras que mais encantava pelo seu estilo de jogo, na posição que ele jogava. O Patrick de Paula, eu falo que pra mim é o maior desperdício dos últimos tempos no futebol. Dessa geração de 2020 pra cá do Palmeiras, sinceramente, eu vou até ter um testemunho pessoal. Foi o jogador que mais me encantou, mesmo tendo jogado menos do que poderia em termos de minutagem com a camisa do Palmeiras. Sabe aquele jogador que você bate onde você fala assim, putz, esse cara tem características que eu adoro no futebol. Joga de cabeça erguida, chuta bem, marca bem, talentoso, enfim, era pra ser um volante de seleção brasileira. Ele é muito bom de bola, mas se perdeu. De todos esses jogadores dessa geração do Palmeiras, desse time que ganhou tudo, o melhorzinho. o cara que mais me encantava ver jogando bola pela característica era ele. O talento do Patrick de Paula, a história dele no futebol, de um garoto que começou na Taças das Favelas no Rio de Janeiro, até ser considerado um dos grandes jogadores do Palmeiras, um time gigante no futebol brasileiro, era uma daquelas histórias que podiam virar filme. Tem milhões de garotos sonhando com essa oportunidade, que se identificariam com essa história. E mesmo que o Patrick de Paula em algum momento tenha perdido um pouco do foco no futebol, algo que é até normal para um garoto que não tinha nada se deslumbrar com a fama e o dinheiro conquistado, ele parecia que estava mesmo focado em dar a volta por cima no Botafogo depois que ele voltou de lesão. Só que o Botafogo, que tornou o Patrick de Paula a contratação mais cara da história do clube, em determinado momento pelo menos, virou uma máquina de montar grandes times. E quando o Patrick de Paula voltou de uma lesão grave como essa, precisando de tempo para se recuperar e espaço para jogar, e o Botafogo com esse timaço cheio de jogadores, com o Patrick de Paula não tendo muitas oportunidades,
ficava difícil, ele precisava procurar um lugar para ele ter mais tempo de jogo. A solução era um empréstimo, e quando ele foi anunciado no Criciúma, bom, muita gente deu risada, achou que era uma decadência, que ali ele já estava se afundando e essas coisas que a gente vê o tempo todo em redes sociais, as pessoas desmerecendo o jogador e também o Criciúma. Só que o Patrick estava mesmo com foco de conseguir voltar a jogar, e o Criciúma podia sim ser o destino ideal. Primeiro, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Acho que a gente tem que se pôr assim. No Botafogo tive uma grave lesão, acho que todos sabem. De uma grave lesão no joelho, que foi onde eu fiquei 1 ano e 3 meses parado, só se recuperando, se tratando. Tratando de psicológico, né? Porque quando você tem essa lesão é difícil para um atleta. Um atleta nunca quer passar por isso. Fui muito feliz no Botafogo, mas hoje eu penso, tô aqui no Criciúma, tô bem focado aqui. Cheguei para somar, cheguei para ajudar. Tô aqui para ajudar, como eu falei. Já tive minha estreia, graças a Deus correu tudo bem comigo, não senti nenhuma dores. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas a gente está em busca, a gente trabalha na semana para dar grande resultado para o nosso torcedor. E também eu escolhi esse desafio também porque vim de uma lesão, como eu falei, estava jogando muito pouco, mas eu entendo esse período, é um período difícil, um período de readaptação que você tem que reconstruir tudo de novo, você tem que voltar, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a correr tudo de novo. Então isso demora. Então eu vim aqui no Criciúma porque é um novo desafio para mim voltar na minha forma física, voltar a competir, voltar a ser grande. E o Criciúma me propôs isso. Tô muito feliz. Eu vou ser sincero pra vocês aqui, sem demagogia, sem querer fazer média com ninguém. Ninguém esperava o Patrick de Paula no Criciúma, com todo respeito ao clube. O Patrick era um cara que todo mundo achou que teria futebol pra jogar num grande clube da Europa. E se você vir com aquele papinho de eu nunca achei ele tudo isso, a explicação é muito fácil. Você não entende de futebol ou você é vidente. Porque hoje falar que o Patrick de Paula não joga bem é muito fácil. Mas quando ele surgiu no Palmeiras, pela qualidade dele, pela bola que ele jogava, só sendo louco, cego ou não entendendo de bola pra dizer que aquele moleque não era diferenciado demais. O Patrick mostrou muita qualidade. Quem não via isso, não sabe de bola. Mas enfim, por mais que ele fosse tão deslumbrante em campo, a gente percebeu que o Patrick de Paula realmente, por escolhas e má sorte, teve a carreira que teve. Enfim, quando ele chegou ao Criciúma, foi uma decepção para quem acreditou que ele ia ter uma carreira de muito sucesso em um grande clube da Europa. Só que a vida é assim, às vezes você precisa dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente. E o Patrick parecia estar pronto para jogar e mostrar que ele estava bem. Ele garantiu isso. Se precisar começar o jogo já de início, primeiro volante, enfim, o professor pedir, já está pronto, está à disposição. Mais uma vez, boa sorte. Boa tarde, pronto, eu sempre estive, né? Me sinto bem, me sinto confortável, me sinto confiável, mas essa decisão quem toma é o nosso professor, né? Ele que tem o grupo na mão, ele sabe o que ele faz, mas eu estou disposto, estou aqui para ajudar, estou aqui para somar, cheguei para isso, né? E fazer bom jogo quarta-feira. Só que é aí que mora o verdadeiro problema, cara. O PK não conseguiu jogar nem mesmo no Criciúma. Ele virou reserva no Tigre. Disputou só 4 jogos e não empolgou o treinador e nem a torcida. O Criciúma hoje está na briga para permanecer na Série A. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento e se ele cair, não vai ser exatamente uma surpresa. É um clube com um bom projeto, mas que acabou de chegar na Série A novamente. E mesmo assim, o Patrick de Paula não consegue espaço para jogar. O jornalista Sidney Araújo trouxe a informação que ele pode ser devolvido para o Botafogo, com quem ele ainda tem contrato, antes do final do ano, porque ele tá fora dos planos do treinador Cláudio Tencati. Cara, uma das partidas que o Patrick de Paula fez pelo Criciúma foi justamente contra o Palmeiras, o seu ex-clube. E enfim, o Criciúma foi goleado por 5-0 com ele em campo. Se o recorte dele acertar com o Criciúma, depois de tanta expectativa sobre o jogador, já não era bacana, imagina o quadro onde a gente vê que o Patrick de Paula não consegue jogar sequer no Criciúma, que briga contra o rebaixamento. Meu amigo, lesão no joelho
não é brincadeira, pra voltar não é fácil. Talento no futebol nunca foi e dificilmente algum dia vai ser o suficiente para alguém conquistar títulos e ter uma carreira de sucesso no futebol. Eu não tô falando só de trabalho duro. O trabalho duro, foco e tudo que envolve a dedicação de um atleta é o mínimo que se espera de quem tem talento para chegar longe no futebol. Mas eu não consigo parar de pensar sobre o quanto a sorte e direção na carreira podem fazer a diferença para um jogador de alto nível. Pro Patrick de Paula, em vários momentos, faltou tudo isso. Mas e você? Acha que ele ainda vai conseguir jogar em alto nível? Você acredita numa volta por cima na carreira do Patrick de Paula? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein? E cara, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui do Palmeiras? Clica aqui para eu te explicar melhor.